Olá, boa noite. Meu nome é Mariana Terribas, sou da Drop Education e hoje, um dia muito especial, damos continuidade, na verdade, né, ao nosso evento Breaking Negritude, passado, presente e futuro. E hoje com mais um encontro para falar sobre Breaking Identidade e Negritude no Brasil. E a gente trouxe convidados muito bacanas para conversar. E eu agradeço muito, inclusive, por aceitarem o convite, por estarem aqui. A gente sabe que hoje, principalmente hoje, né, nessa data tão importante, acho que é muito significativo o que a gente está fazendo aqui, abrindo esse círculo para falar sobre o processo de negritude dentro do hip hop, dentro do breaking. Então, eu quero agradecer a presença. Vou já apresentar para a gente poder conversar um pouquinho. Antes, quero trazer aqui o Apolo, que vai estar junto comigo na mediação. Apolo, você pode se apresentar um pouquinho para a gente? Olá a todas, todos, todes. Meu nome é Apolo, sou da Drop Education. É um prazer estar aqui com essa galera que eu admiro muito do break. É um prazer estar aqui também com a Mari, que eu admiro pra caramba. Vamos lá. Valeu, Apolo. Então é isso, galera. Bom, então a gente vai começar as apresentações, tá? Eu vou trazer aqui um pouquinho de cada um e depois eles vão se apresentar por si só. A primeira convidada é a Etienne Figueiredo, dançarina, instrutora de dança e produtora cultural desde 2010. Atua na produção de eventos relacionados à cultura hip hop desde 2012 e tem participado de eventos distritais, nacionais e internacionais com o grupo Brasil Style Big Girls. É instrutora de projetos socioculturais do grupo e entidades parceiras, bem como em escolas públicas, onde atua com inclusão. Participou da produção cultural do maior festival de danças urbanas com foco em gênero do país, a Batom Battle. Bem-vinda, Etienne, tudo bem? Olá, gente, boa noite, tudo ótimo. É um prazer estar aqui com vocês. Acredito que vai ser uma conversa, um bate-papo incrível. Assim como a Mari falou, né? Em um dia incrível, um bate-papo incrível e muito importante. Obrigada por esse espaço e pelo convite. Imagina, Etienne, a gente que agradece. O segundo convidado, Gerson Afrobreak, artista residente da região de Diadema, São Paulo, é dançarino, arte educador de breaking, b-boy, dança desde 1998 e cofundador do grupo Afrobreak e o evento Rival versus Rival, Maria Bonita e Lampião. Um dos precursores do estilo abstract no Brasil, com experiência tanto em direção e produção de vídeo, dança e vídeos experimentais. Bem-vindo, Gerson. Salve, salve. Eu agradeço aí essa oportunidade aí. E é isso, meu. Tô pronto para ter esse diálogo aí com todos vocês. Obrigada, Gerson. E a nossa última convidada, Luiz Lucena, artista natural de Porto Velho, desenvolve sua carreira em Salvador, com formação em Educação Física e licenciatura em Dança. Atualmente mestranda na UFBA, ela se destaca como performer e também se envolve em produção cultural e arte-educação, especialmente nas danças urbanas do movimento hip hop e afrobeats. Em 2022, atuou como produtora na Ilu Akin Produções, participou do circuito latino-americano de arte contemporânea, lecionou em Porto Alegre e foi artista residente no Cultura Viva VIP Hip Hop. Em 2023, contribuiu como oficineira e performer no grupo Gira e integrou a banca de júri do edital Revolta Dança 2023, em parceria com o Instituto Goethe e o Centro Municipal de Dança de Porto Alegre. Bem-vinda! Oi, pessoal. Vocês me ouvem bem?
É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Trouxe aí uma trajetória, né? E aí eu acho que o pessoal pergunta assim, cadê o breaking em tudo isso? Mas são outras vertentes, né? Outras faces de uma mesma moeda, assim, de uma mesma laranja, talvez. Estou muito feliz de estar aqui, gratidão. Acho que ao longo do bate-papo que a gente vai estabelecer aqui, eu posso estar falando um pouquinho mais sobre a minha carreira, os meus estudos e sobre a temática também. Obrigada. A gente que agradece, pessoas absolutamente habilidosas, talentosas, inteligentes, então a gente, enfim, tem muito que conversar hoje. Eu gostaria inicialmente de saber se vocês querem se apresentar um pouquinho mais. Eu sei que a gente fala da bio e a bio é uma coisa mais formal, né? Então, eu gostaria que vocês trouxessem um pouquinho de vocês nesse lugar um pouco mais informal. Então, contassem pra gente um pouco da experiência de vocês, a experiência com hip hop, com breaking e, enfim, de forma sucinta, mas acho que seria muito interessante para a gente conhecer um pouco mais também. Pô, então, posso pegar? Vai, Pode começar. Pode começar. Eu atualmente, bom, vamos lá. Desde o início, sucintamente, né? Eu tenho uma carreira no breaking dentro do BSB Girls há mais ou menos 18 anos. Sou das antigas aí, uma old school. E o breaking, na verdade, ele me trouxe muitas possibilidades assim para ressignificar minha negritude e começar uma busca pessoal de empoderamento social mesmo, né? Isso fez com que eu fosse atrás das minhas origens e ancestralidades e pudesse desembocar hoje em dia nos trabalhos que eu desenvolvo. Então, hoje em dia eu trabalho com espetáculos de dança em que eu utilizo a cultura popular brasileira e o breaking como base técnica de dança para esses projetos e processos coreográficos. Também atuo com arte e educação, utilizando o breaking e a cultura hip hop dentro da minha multiplicidade técnica em dança, ou seja, trabalho também com house, com afrobeats e outros estilos de dança. E atualmente estou fazendo mestrado acadêmico em dança na Universidade da Bahia, Universidade Federal da Bahia. E a minha pesquisa ela estuda especificamente sobre gênero e breaking. E eu acho que é isso, assim. Acho que eu gostaria de trazer essa vertente porque claramente, né, estou aqui vestida com adornos afro-referenciados que fazem parte hoje em dia dessa pessoa que eu me tornei e que eu trago para a cena do breaking também. Eu acho que é importante. É isso. Bacana, Luiz, obrigada. Obrigada por trazer. E muito bacana também entender, né, essa experiência, esses atravessamentos, e acho que isso também potencializa muito sobre o que a gente vai conversar hoje. A Eti queria falar, Etienne, pode se apresentar. Então, eu nasci em Mato Grosso. Eu gosto de falar porque são poucas as pessoas que sabem que eu sou mato-grossense, nasci em Alta Floresta, mas eu cresci na zona oeste de São Paulo, né? Cresci na periferia da zona oeste. E a minha história com hip hop vem quando eu mudo para Brasília. Eu venho para cá, eu tenho 15 anos. Que foi uma decisão da minha mãe como uma forma também de cuidado, preocupação e resgate também, né, porque eu estava passando por uma fase bem complicada, né, 15 anos, e quando eu chego aqui em Brasília,
que eu passo a ter, apesar de que eu acredito que o contato com o break veio aqui em Brasília, mas com hip hop já existia, né? Porque ali eu já tinha aprendido muito sobre música, né? Sobre o rap, dentre outras culturas que eu era capoeirista, né? Sou capoeirista e tive o contato em São Paulo com a capoeira. E aí quando eu venho para Brasília que eu conheço o hip hop. Eu conheço o break, tenho contato com o break, né? Conheço o Brasil Style Big Girls, a qual sou integrante até hoje. E é isso, eu queria trazer a história, né, não só de Brasília, mas também do contato que eu tive, não diretamente, mas indiretamente, que eu penso que praticar, participar do break, ser participante, tem a ver não só com agora a gente tem o quinto elemento, que é o conhecimento, né? Mas assim, indiretamente eu já participava, já admirava e já tinha de alguma forma um contato. E que tem a ver também com essa construção que eu continuo a partir do momento que eu tenho um contato com o break, que eu venho trazendo essa minha bagagem, né, antes de meus 15 anos de bagagem, né, de conhecimento indiretamente com o hip hop, e aí quando eu conheço o break, venho com a minha bagagem, essa bagagem direta, ai meu Deus. E é isso, eu quero falar sobre todo esse tempo e eu acho que hoje eu já trabalhei em vários projetos, né, como instrutora, hoje eu trabalho com inclusão, e estou nesse meio pensando e construindo uma caminhada com esse novo olhar, pensando em inclusão dentro do hip hop. E é isso, é sobre isso. Bacana, Iti. Muito bom conhecer um pouco mais da sua história. E eu não sabia mesmo esse lugar de nascimento. É legal saber, assim. Novidade. Gerson. Sim. Então, eu conheci o hip hop em Diadema, né? Cresci com ele, assim, sabe, influenciado pelo rap nacional também, na época, na escola. Aí eu era mais... Nossa, eu via hip hop grafitado na rua, falando, nossa, meu, o que é isso? E gostei do nome, e eu já curti um rap nacional, falei, nossa, eu quero isso, e gostava de grafite também, então eu estava na transição para o grafite. Automaticamente também, depois de um tempo, eu tive acesso a um grupo que treinava aqui perto, né? Que na verdade eu me convidei para aprender. e lá tinha pop, locking, break, ou b-boys, big girls tinha também. Eles eram tipo os 4 elementos numa crew de breaking, assim. Acho que tinha até mais elementos, sabe? Então, tipo, no começo daquela época, eu tipo, falei, eu quero aprender, então eles começaram a ensinar para mim. E a partir daí eu comecei a gostar mais do movimento, assim, de uma forma que, nossa, eu não consegui largar até hoje, assim, sabe? Então, nessa passagem minha no começo, que aconteceu aqui, acho que em 98, assim, aí foi eu, Davi, foi o início mesmo, o Davi da Afro Breaking. Então, aí a gente começou a amadurecer nesse campo, né? Que a gente só era aprendizes e a gente tinha muita influência dessa crew, que era Fatal Breakers, depois foi para Comando Força Breakers, né? Que era da região do Inamar, Eldorado, né? Porque Diadema é grande e tal, mas era nessa região. Depois de muito tempo, aí eu fui conhecer casa do hip hop, aí eu fui conhecer, depois que eu peguei um pouco de asa, eu fui conhecer os outros b-boys, big girls e começar também a entender a história, né, de outros militantes que estavam dentro da cena, né, até da minha área, para depois ir para outros lugares. Depois de muito tempo, vou cortar porque é uma história, enfim, eu gostei muito, assim, aí depois de muito tempo a gente fez a Crew Afro Break, onde a gente desenvolveu
vários projetos, como eventos, né, Rival vs Rival, teve a confraternização Afro-Break, que a confraternização Afro-Break a gente trazia muito tema, né, tema de reflexão, tema racial, todos os temas assim que englobam o humano dentro, né, da cena. Depois a gente fez o Maria Bonita Lampião, trouxe temas também relacionados às várias questões, né, que a gente vai conversar hoje. E mesmo assim ativo na cena como batalha também, né, que tem essa parte que eu adoro também, a Crio também gosta. E a partir daí, a gente falou, não, acho que... E a gente também estava nessa... Bem antes, a gente também estava nessa parte de transição, que entra também nesse nome identidade, né? E quem é você na cena como brasileiro também, como que você, né, se conhece, aí teve essa atitude nossa de falar, vamos protestar com o corpo mesmo, vamos... Acho que a cena está precisando conhecer mais o que é o nosso território, né? Porque da forma que os MCs também falam e protestam, infelizmente, às vezes a gente está dançando, a gente não vai, né, falar e ficar protestando, enfim, mas a gente tem o nosso corpo político, né? Então a gente começou realmente a trazer a pintura facial em consideração as nossas árvores genealógicas, e as pessoas não entendiam, que também vai vir outras perguntas que com certeza eu vou explicar sobre isso. Moicano também, que tem uma história muito legal, assim, que é de resistência, né? E Máscara também, depois. Então, a partir daí, a gente começou realmente a desenvolver o questionamento, mano, por que isso, né? E a partir do porquê isso, as pessoas começaram a pesquisar e talvez pesquisar sobre elas mesmas, né? Nossa, o que eu sou? Qual que é a minha árvore genealógica? Quem eu sou no Brasil, sabe? Então, acho que o nosso papel, resumidamente, foi isso. Eu acho que eu vou parar por aqui, senão eu vou ficar falando. Show, show, muito bom. Assim, é muito doido, porque aqui, escutando vocês, né, assim, é como se eu estivesse falando com irmãos, com irmãs, falando assim, falando com a família, porque são muitos atravessamentos que a gente vem de um lugar muito semelhante, né? E já vou aproveitar aqui para fazer a nossa pergunta da nossa listinha, que é o seguinte: como você percebe a cena do breaking em relação à consciência racial? Vocês já começaram a esboçar sobre esse tema aí, mas digam aí, como que você percebe a cena do breaking em relação à consciência racial? Manda ver. Ó, eu tipo assim, eu vejo, quando eu comecei, a gente não tinha essa consciência muito, assim, eu acho que o grupo até, né? Antes, em 98, a gente falava de rap, a gente falava a negritude, mas a gente não entendia isso, né? Eu vou falar por mim. Por quê? Porque, na verdade, a gente já veio com esse apagamento histórico. Apagamento histórico, ele já vem desde das nossas escolas, né? Públicas, né? Então, quem invadiu o Brasil, quem você é, automaticamente você já é treinado direto para um taylorismo, quem mora dentro de uma quebrada, né? É o que é você realmente estar na escola pública, pá, e você ser mão de obra barata dentro dessa escravidão moderna, atual, que é hoje. É trabalho, vamos lá ganhar seu dinheiro, não pensa muito em questão de quem eu sou, entendeu? A gente foi educado para isso, né? Então, a partir do momento que o break veio e a gente começou, eu comecei a estudar a história do break, automaticamente já caiu. Nesse tema a gente eu comecei a pesquisar mais sobre isso, né? Eu queria só falar uma coisa, se vocês quiserem complementar, caso eu estiver fugindo alguma coisa, vocês podem, beleza? Porque senão eu posso viajar aqui, mas pode interromper, por favor, tá bom? Tá beleza, Paulo? Show, show, show. Agora aí para as manas, Isso. Como que é para vocês? Diga aí. Só queria finalizar, porque às vezes eu vou entrar em uma parada, em outra, mas você pode vir, pelo amor de Deus. Beleza. De repente posso viajar, tá? Então, aí o que acontece? Antigamente, a gente não falava, na minha época, assim, a gente não falava muito, assim, sabe? Quando a gente começou a
a ter a relação com o break, assim, com essa consciência racial, a gente não tinha, mano. Eu não tinha, tá ligado? Eu fui descobrir depois de muito tempo com o hip hop, né? Para mim, assim, e depois de muito tempo também a Crew Afro Break começou a falar sobre isso. Então, essa consciência racial, a partir da história do próprio break, a partir de várias pesquisas que a gente fez, a gente conseguiu enxergar isso, né? Quem era Gerson, como, vamos lá, como pessoa na sociedade, quem era Lu, Jéssica, Davi, entendeu? Como pessoa, para a gente perceber isso e conversar. Era raros eventos de break assim que realmente a gente tinha esse diálogo, era muito difícil, tá? Numa época atrás, o objetivo era dançar, batalhar, talvez até tipo trocar farpas, né? Porque talvez não tinha esse diálogo, então a gente gastava muito tempo às vezes batendo o braço porque copiava, mas não falava sobre essa consciência racial dentro da cena, pelo menos na minha visão de vivência desde quando comecei, né? Mas de alguma forma também a gente ia para muito evento de rap. Então, os MCs da época que eu ia sempre falavam sobre essas questões raciais. Então, essa consciência racial ela veio despertando de uma forma e amadurecendo, né? Eu acho que é isso. Show, show. Então, eu vou Quem? pegar a palavra aqui. Pode ser? Demorou. Claro, sim. A continuidade, a que o Gerson começou assim. Eu vim de um grupo que ele marcou a história, né? Ele quebrou vários paradigmas assim dentro da cena do breaking. Inclusive por ser o primeiro grupo formado exclusivamente por mulheres. Então, meu grupo ele já surge de um lugar assim de uma consciência política, né? E de posição territorial, eu acho, sabe? Se posicionar, né? Dentro de um sistema, assim. Para mim, quando eu entrei no hip hop, eu estava buscando isso, uma identificação com a minha negritude, né? Um lugar de pertencimento. Então, quando eu começo a dançar breaking assim, isso já vem. Agora, o fato de eu desejar e querer isso e me identificar junto aos meus irmãos, meus colegas, né, os meus semelhantes ali dentro da cena, não me fazia ter um discurso necessariamente político, no sentido de ter uma consciência plena da política que eu estou proferindo, do lugar, né, de fala, assim. Ele já era bastante politizado, tanto para fora quanto para dentro, mas ter uma consciência mais profunda veio com o tempo, né? E com a reflexão mesmo, porque eu sinto que isso passa por você parar para raciocinar também sobre aquilo que você está fazendo e a forma como você está fazendo, né? Então, essa construção racial, ela veio com... Ela já existia, mas ela foi amadurecendo e se aprofundando com o tempo, assim. E o break, ele ajudou muito nesse sentido. Eu acho que é importante trazer isso, porque eu sinto que a gente vive dentro dele uma grande encruzilhada e vários paradoxos. Porque ele é filho de uma diáspora negra, mas ele também é filho do Ocidente, né? E criado assim com esses paralelos entre uma certa virtuosidade ética e moral que a gente constrói com fundamentos e princípios de uma cosmologia, né? Ou seja, o fundamento mesmo, a base, assim, ética e moral, que pensa numa negritude, e aí vai pensar em coletividade, que a gente vê, né? A gente falando da cena e da cultura, da CRIO, a CRIO que se torna família para a maioria, para muitos, desse sistema de colaboração que a gente tem e que faz uns com os outros, mesmo que às vezes tenham os embates,
a gente também consegue articular de uma forma a crescer junto. Então, existe uma irmandade e existem lugares, coisas que a gente vive dentro do hip hop assim, que é muito dessa ancestralidade mesmo negra, né? E que é palpável, que é sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem o outro lado da moeda, né? Que daí capitaliza muitas coisas, que esvazia de sentido, muitas vezes, a dança, o significado da cypher, da roda, dessa troca, né? Que traz um lugar de preconceito e misoginia profundo para dentro da cena, né? E que são aspectos assim que a gente vem olhando com mais cuidado nesse momento e que vem trabalhando também, né? Já se ganhou muito, já se conquistou muito, mas muito em detrimento comparando ao que já foi um dia, né, gente? Tipo, mas a gente sabe também que isso é só a ponta de um iceberg, é só o início daquilo que de fato pode ser, né? E representa um paradoxo, porque quando você pega a base, os fundamentos mesmo, a filosofia do hip hop, a gente deveria viver essas outras coisas que a gente critica hoje em dia, né? E desde sempre. Então, é um lugar de balanço, assim, para mim. E o break, para finalizar minha fala bem rapidinho, assim, é muito doido, porque daí eu fui aprofundando dentro do break e da dança, e aí tem que escutar rap, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, para poder trazer aquela base, né? Uma técnica, uma dança, uma estética, uma virtuosidade do gesto. E aí, quando eu viajo, pela primeira vez internacionalmente, me cobram uma brasilidade. Já me cobravam antes, né? Mas me cobram uma brasilidade assim que me fez com que eu intensificasse a minha busca e a minha procura pela minha cultura. Eu já era uma pessoa que frequentava muitos sambas e manifestações de cultura popular, era uma pessoa que praticava capoeira, mas esse olhar, né, que deseja ver uma brasilidade no meu corpo, que em determinado momento não se apresentava com tanta evidência, me faz retornar e ir em busca de uma forma mais profunda pela minha ancestralidade, por aquilo que eu me identifico, né? Mais e melhor, digamos assim. Que no caso é a minha raiz ancorada assim na negritude, na africanidade. E aí foi um caminho sem volta, uma descoberta profunda, digamos assim, significativa, que quebrou vários paradigmas dentro de mim e me transformou por inteiro. Né? É por conta disso que hoje em dia eu sou feita no santo e danço outras danças de matrizes africanas e estudo a respeito disso e milito a respeito disso e faço todo um ativismo que é focado dentro dessas linguagens e dentro do empoderamento do nosso povo, né? E aí eu não trago só essa ancestralidade africana, mas daí, como o Gerson colocou, afro-ameríndia. É isso. Etienne, se você quiser trazer a sua fala nesse sentido. Seu microfone está fechado. Se você pudesse. Foi? Pronto, foi? Sim. Então, eu cresci numa família que sempre reforçou muito e tive esse apoio e reforço de identidade muito forte em casa. Assim. A gente cresceu muito, com muitas referências. Minha mãe, meus avós, meu pai. E quando a gente cresce, por exemplo, em comunidade, a gente acaba também tendo, a nossa construção vem também dessas outras pessoas de outros lugares, né? São Paulo tem gente de vários lugares
do Brasil, e aí acaba... quando eu conheço, né, o breaking, eu venho para Brasília em 2008, e mais ou menos em 2009 eu tenho contato com o break, e eu já, como eu falei, eu já tinha essa bagagem de construção e de busca e de pertencimento, eu já me entendia como uma mulher preta e que a minha caminhada era de cuidado, de busca também sobre sempre afirmar isso dentro de mim, para que, né, dentro desse processo todo, nesse mundo, eu em nenhum momento eu tivesse dúvida ali dessa caminhada. Então, o break, ele chega como um momento também de reforço sobre isso, né, de continuidade, vindo também da capoeira, aprendendo muito sobre um grupo, sobre cuidado, sobre quem vem primeiro, quem veio antes, sobre ancestralidade. E aí, no break, o primeiro contato ali, a capoeira eu falo que é uma questão de retorno, né? Já está ali no nosso corpo, é uma questão de memória ancestral. E no break eu tenho esse contato, eu me sinto também tendo essa memória ancestral, sendo algo que não que seja fácil, mas que quando eu tenho contato com o break no meu corpo, eu me sinto confortável. É um espaço de roda, é um espaço de troca, de reafirmação e também de luta, né? Então, no break ele reforça ainda mais e acaba sendo até hoje, assim, o que me coloca sempre nesse lugar de busca ainda mais e de responsabilidade, assim. Quando eu chego no grupo, no Brasil Style Big Girls, já existiam as meninas que vieram antes e que pegaram um cenário totalmente diferente do meu. E quando eu tenho contato com toda essa história e de quem o grupo, quem eram as meninas que estavam ali no grupo, isso me coloca em um lugar ainda mais de busca e de resistência, de luta, pensando de quem veio antes. E porque o meu cenário foi diferente, o acesso foi totalmente diferente, né? O acesso de informação e de contato, apesar de que 2008, acho que até hoje eu ainda vejo que a gente precisa sempre reforçar a ideia da gente ficar de olho nos brasileiros que são incríveis, mas quando lá eu começo, as referências são assim, os grandes nomes sempre foram as pessoas que estão na Europa, né? A gente não tinha o Neguinho e tudo mais, mas ainda não era tão sempre a fala era sempre, nossa, fulano lá, tem o evento fulano de tal, que é um evento lá na Europa, sempre essa questão de colocar a Europa ali no centro. Mas aí eu começo, nessa caminhada de 2008 para cá, eu já vejo mudando para chegar no cenário que é hoje, né, que é um cenário que você tem mais do que uma referência, que eu acredito que assim, a gente chegar só uma pessoa ser referência, só uma big girl, só um b-boy, dentro de tantas pessoas incríveis que a gente tem no Brasil, para mim ainda era algo que me incomodava bastante. E aí vem essa questão que a Lu falou sobre hoje a gente consegue ver o Brasil muito bem representado e as pessoas dançando brasileiro, né? Dançando brasileiro. Dançando ali, trazendo com todo orgulho e força as suas representações, né, as danças populares, nossas danças que são incríveis, mas quando eu chego em 2008 ainda está nesse cenário de uma dança não de uma dança, mas o rolê comercial, né? E então, dentro disso, mais uma vez, eu me vejo naquele lugar de sempre reforçar e buscar, acima de tudo, as minhas referências, que são as pessoas com quem eu caminho, né? Porque quando eu chego, eu pego um cenário onde as meninas estão nessas buscas também, né? Louise, aí acabo conhecendo outras vertentes também.
E aí eu vejo o break, dentro da cena do break, o break como o hip hop, né? O break, vamos falar do break, né? Esse lugar de reforço, né? Porque ele traz também, assim, a dança, quando a gente vai construindo, treinando, chega um momento que, né, o primeiro momento é o ABC, você aprende o básico. E automaticamente, quando você percebe ali aquela dança no seu corpo, a gente começa a gritar, a nossa ancestralidade, ela busca, ela pede, né? O nosso corpo passa a pedir aquilo que já está, né, na nossa memória ancestral. E aí vem as outras buscas, que é quando eu começo a buscar outras coisas que já estão no meu corpo, já que eu já tive contato com o samba, com a capoeira muito cedo, né, dentro da capoeira, jangada, maculelê, e assim vai. E aí eu penso que é isso, assim, o break eu vejo para mim que foi esse lugar de reforço e também de me colocar naquele equilíbrio, de sempre estar buscando e sempre estar reforçando isso dentro de mim, né? Eu acho que é a minha negritude, né, em si. Em tudo, né? A dança, como eu ando, como eu falo, onde eu estou, como eu trabalho, em tudo, né? É isso. Muito bom, muito bom. E é muito interessante, né, observar a experiência de vocês, principalmente pensando nesse lugar da Etienne e da Luíse, porque elas fizeram parte de um mesmo grupo e dentro desse lugar do mesmo grupo existem diferentes momentos e diferentes partes dentro disso, assim, né? Diferentes até relações com esse atravessamento racial. Isso é muito interessante, até pensando no que o Gerson trouxe, né? Que é um lugar de que esse processo ele foi acontecendo, ao contrário da Etienne, que já entrou num lugar de reforço desse processo, com o Gerson foi um lugar onde isso foi acontecendo, né? Então é muito interessante de perceber, mas que, ao mesmo tempo, em todas as experiências que vocês trouxeram, de alguma maneira, isso ou foi reforçado ou foi conectado ou reconectado. Então é bem interessante, assim. E eu aproveito até para perguntar, né, assim, no processo enquanto big girl, enquanto b-boy, enquanto breaker, né, de construção de identidade, né, como foi essa construção de identidade dentro da dança breaking e como isso se relaciona com a questão racial para vocês, assim, né, acho que todos vocês trouxeram um pouquinho dessa questão da consciência e eu acho que naturalmente isso atravessa o corpo, né? E todos vocês têm danças muito marcantes. Então, eu queria fazer essa pergunta e acho que como o Gerson começou falando da outra vez, a gente pode começar com a Etienne agora, que foi a última a falar, e queria que você contasse um pouco para a gente, Eti, desse processo da identidade dentro da dança mesmo e do lugar racial nesse processo. Então, eu lembro que tem algumas coisas que marcam a gente, assim, né? Algumas falas. E eu lembro que quando eu estava começando a dançar, uma vez, assim, uma pessoa falou assim para mim, olha, você dança, a sua dança, ela tem um pulo, sabe? E você tem que segurar esse pulo, né? Eu sou muito enérgica. E eu lembro que toda vez que a gente ia treinar, ele falava, você tem que segurar, você tem que ser mais devagar, não sei o que e tal. E eu sempre... E aquilo ficava assim, mas por quê? Será que eu tô no tempo errado, a música? O que é isso? E eu lembro que durante muito tempo, essa pessoa me cobrou muito sobre esse pulo, que era um pulo que não podia existir, porque eu perdi o compasso, enfim. E aí, um belo dia, a gente estava em um Natal na minha avó, a gente fizemos uma roda, né? E a gente fez uma roda e minha avó entrou para dançar, e era um samba, assim, e tal. E a minha avó, nesse Natal, minha avó entrou para dançar, e na hora que minha avó estava dançando, eu vi exatamente aquele pulo, que era o pulo que eu fui cobrada, que eu não tinha que ter.
E aí, dentro do break, eu falei assim, não. Aí, naquele momento, eu já falei, pronto, é isso. Dentro do break, ali é aquele momento que eu tô ali, assim como o Jess falou, que o nosso corpo ele é político, é a minha resistência, é o meu, né? A Fabiana falou uma coisa que me emocionou muito nessa semana que teve a semana do hip hop na Câmara. Ela falou que o break ele é herança, né? E aí eu penso nesse momento, abre uma caixinha na minha cabeça, que é quando eu começo a entender que a minha dança, ela é a minha herança, ela é a minha continuidade de tudo que eu sou e tudo que vou ser. E aí, dentro do break, eu passo a ter um outro pensamento, né? A vir uma chavinha que é a chavinha de quando eu tô dançando, cara, eu tô levando muitas comigo. E a minha construção, a minha identidade, tudo isso eu começo a trazer para dentro do break e, né, nem tudo são flores. E também percebo também esse momento de fala dançando, que é o momento que eu vou trazer, que eu cresci, eu tenho muito orgulho de vir de uma periferia, de estar, né, também de tantas pessoas que passaram na minha vida, tantos que se foram, de poder dançar, daquele momento trazer todas essas pessoas que também resistiram em seu tempo, todas as mulheres que vieram, todas as big girls. Então, aí a minha caminhada, ela passa a trazer sempre sobre isso. Me torno mãe, né? E aí reforça mais uma vez, porque o break a gente vai se transformando com o tempo, né? E dentro do break, a minha transformação e a minha identidade, a construção da minha identidade é total, assim. E eu vejo isso não só em todos os lugares, né? Mas quando eu começo a ver a minha caminhada a minha trajetória no break, antes de ser mãe e depois, a forma que eu vou treinar, ou que eu estou em uma roda, muda completamente. E então o break ele é esse lugar para mim, de total construção. Até mesmo porque é a nossa ferramenta. É a nossa ferramenta, como eu falei, de reafirmar quem somos. O meu espaço dessa construção. É ali onde eu levo todos os meus anseios, enfim, todas as minhas situações, e dali eu consigo achar algumas saídas e respostas também, porque dentro desse contato, quando você traz a sua identidade em contato com outras identidades, existe essa transformação. Então, é esse lugar de construção total, assim, e eu já vejo essa construção de identidade também na minha filha, como criança preta, nos lugares, eu já vejo que o break ela já também é a ferramenta dela, porque a facilidade de lidar ali com algumas situações, eu vejo que tem a ver por ela estar nesse espaço também. Então, eu vejo total, assim, que o break, ele é importantíssimo, importantíssimo, e nem sei o que seria também, eu vejo uma facilidade de construção dentro do break, e não sei, eu acredito que não teria essa facilidade se eu não tivesse esse contato, né? Essa facilidade de trabalhar a minha caminhada, a minha trajetória, enfim. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que talvez se eu não tivesse conhecido o break, eu não conseguiria ser a mulher que sou hoje, a mãe que eu sou, a filha que eu sou, a mulher na minha comunidade que eu sou. Tem a ver total por conhecer o hip hop e participar desse meio e entender a importância dessa herança que eu recebo e de construir uma caminhada para quem está vindo agora. Então, é total. É isso. Que fala potente. É muito bacana. Eu gostei muito de saber quando você fala da sua avó, né? Eu acho que isso fala muito sobre esse lugar da ancestralidade, né? E de como de fato está no corpo.
Gerson, você pode falar um pouco para a gente sobre isso? A gente, enfim, sabe do lugar marcante da sua dança também. Eu gostaria muito que a gente pudesse falar sobre isso. Seu microfone está fechado. Só. Verdade. Desculpa. Imagina. Eu estava falando que é incrível escutar vocês, porque cada dia eu escuto e aprendo mais também. E cada dia que passa, eu quero escutar mais também as pessoas para entender o ponto de cada um, para entender como que é cada pessoa, né? Isso é muito importante, né? Então, vamos lá. Eu vou começar com... Nossa, é uma pergunta que eu vou ter que dividir aqui, mas tá legal, vamos lá. Ó, o meu processo foi o seguinte: eu entrei numa reflexão muito, muito grande, né? Porque eu entrei no break e tal, tava legal, tava me empolgando pra caramba e tal. E quando eu me deparei com certas coisas assim que, tipo, falei, mas por que as pessoas estão falando isso, né? Frases como dança de maloqueiro, ou tipo, cara, o que você tá fazendo é macumba, ou senão, isso não é estilo de vida. Então, tipo, perseguição, né? Perseguição de tudo, até da própria cidade, dependendo da política que tá na época. Eles viam nós como bardeneiros só por dançar numa praça ou estar em algum lugar, né? Ou a vestimenta naquela época também, naquela época de alguns dias atrás, né? Que não foi tanto assim, na minha opinião. Então a vestimenta era tipo, meu, pessoas que têm um estereótipo, né? Como os nossos, vamos lá, já é suspeito porque tá assim, ou porque tá com bombox, entendeu? Aí eu comecei a me questionar sobre isso e conversar com outras pessoas também que veio antes de mim, né? Que tem os militantes da cena break, né? Que pega no início do... Eu falei, mano, todo mundo sofreu isso daí, mano. Nossa, que doideira. Todo mundo sofreu isso, correu de polícia só porque tá dançando, né? Então a gente enquadra nessa formação de identidade. E a partir disso, pelo que eu passei também na quebrada, ou indo em alguns lugares do centro, onde a dança break não era vista, né? Lembrar muito isso, porque o break também foi perseguido por várias pessoas que se dizem dançarinos, né? Agora não, né? O break cresceu, tem muitas pessoas querendo entrar, porque talvez uma porta de entrada para um mundo mais business, né? Então, tipo assim, a gente tem que trazer essa reflexão, porque quem levantou o breaking foi a quebrada. E isso não vai ser tirado o mérito, né? Então, quem estava levantando o break foi a quebrada, mano. A quebrada estava lá. Nós que abraçamos o break fizemos. Né? Essa é uma opinião minha, assim, porque eu conversei com várias pessoas e a maioria das pessoas que treinavam comigo era de quebrada, como eu também sou, né? E a partir disso, eu falei, não, eu preciso pesquisar mais sobre a dança em si, eu quero saber, eu sei de onde vêm os fundamentos da dança, tá? Quem inventou a história, então, e depois, ela não surgiu do nada. Então, eu caí em influências. A influências foi levar eu para a África, a influência trouxe eu para a África, que tem a África dentro do Brasil. A influência foi trazer eu para os territórios indígenas, várias danças. Eu fui para a Ásia, eu fui para o mundo inteiro. Então, o breaking é uma formação de várias e várias influências no mundo inteiro. E a partir disso, conhecer a minha brasilidade. De alguma forma também, já tinha um apagamento histórico, né? Fizeram eu não acreditar na minha própria cultura, né? Então, a partir daí, uma história longa, mas eu vou resumir, a gente falou, não, acho que a cena break precisa realmente, tipo, a gente precisa fazer um protesto sobre isso, sabe, mano? Mesmo eles não vão entender e tal. Então, a gente começou mesmo, a gente colocou uma pintura facial, entendeu? Então foi essa, mas por que, mano, você tá pintado, você é palhaço? Eu falei assim, mano, se você for... E a gente dava várias, como é que se fala? Várias ideias depois, né? Porque as pessoas não aceitavam nós. A própria cena, às vezes, não aceitava nós porque nós estávamos pintados e não entendia aquele
aquele posicionamento nosso só de uma pintura facial incomodar tanto uma cena, sabe? Então a gente viu que realmente o apagamento estava muito forte, de não reconhecer vamos se dizer, o antes do break, né? Porque o break, meu, ele vem, é tribal, entendeu? Pode ter fundamento, pode ter tudo que eu acho massa, assim, para ensinar, para entender, respeitar a história dos nativos do break que realmente levaram isso no peito, mas antes disso daí. Então, eu vi passos do break na África, eu vi passos de break lá no Japão, antes do break, entendeu? A gente tem influência de várias coisas. Entender o que é uma roda, meu, foi entender uma roda, tipo, mano, da onde vem a roda? A roda não vem do break. Então, eu fui lá nas rodas, então, várias etnias já tinham rodas, né? Então, se a gente começa a entender isso daí, e a gente ficou incomodado com isso, falou, não, mano, a gente precisa realmente fazer algo para amadurecer também o pensamento crítico dessas pessoas, né, da cena da hip hop, né? Na época, os MCs, né, que cantavam real rap mesmo, eles falavam isso, né? Tinha manas e minas tal que falavam, era mais protesto, era mais uma coisa conscientização, né? Aí a gente falou, não, a gente precisa disso. Então a gente colocou essa pintura, a gente levantou o moicano mesmo, depois máscaras, né? E as pessoas começaram a perguntar para nós e a gente falou, mano, eu acho que a gente fez esse papel das pessoas entender o que é uma identidade, tá ligado? Entender, não, beleza, eu sou b-boy, eu sou b-girl, sou breakers, mas além de tudo, eu sou um brasileiro onde tenho raízes, entendeu? Onde eu moro num país onde os nativos africanos foram dizimados, né? Então, tipo assim, não, o break não protesta. Não, ele protesta sim, pô. Quando você começa já a dançar um breaking, você entender a história do próprio breaking, você já entra nessa identidade, tá ligado? Do que você é. Mas quando a pessoa tem um apagamento histórico e não faz pesquisa, ainda não se desenvolveu uma autocrítica, realmente vai se sonhar um Gerson Afro Break daquela forma, numa roda, né? Ou um Afro Break daquela forma naquela roda. Então, eu achei, resumindo, eu achei incrível, porque a partir do break também a gente se afirmou como identidade. Gerson afro-indígena, outros do grupo, mano, sou afro, sou isso e tal. Então é isso, sabe? Então, tipo assim, esse papel é fundamental para o crescimento. Por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas estão no breaking e tem toda a história do breaking, mas não sabe não sabe entender o que é fascismo, entende? Não entende essas armadilhas, né, que fazem com nós. Então a gente é muito fácil de ser manipulado quando não temos informações corretas, não sabemos quem nós somos. Então acho que o break trouxe essa identidade, né, de falar, mano, somos assim, e eu acho que nosso papel é ter um diálogo para quem quer também começar a despertar esses questionamentos, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Quer falar, Mário? Posso pegar a palavra? Não, pode falar. Já vou aqui direto na rabeira da galera. Para mim, dança é política, né? Gente, vocês me escutam bem? Estou até aproximando o microfone aqui. Ficou melhor? Tá bom? Obrigada. Então tá. Dança é política, né? E o breaking, ele é uma cultura que é muito política, né? O Gerson traz isso, a Eti traz isso, assim, isso é muito forte, isso é muito pungente, assim, quando você tem a oportunidade também de conhecer um pouquinho o contexto e a história da onde ele surgiu, de como ele foi criado, de entender os movimentos sociais lá nos Estados Unidos, questão do apartheid, né, daquele genocídio todo com a população negra, e aí entender que no final da década de 60, início da década de 70, todas as grandes lideranças negras ou estavam mortas, ou estavam presas, ou estavam exiladas, e que daí é a partir da música de James Brown e do hip hop que surge, né, um novo sopro de esperança e de contravenção, de transgressão social, de resistência, de militância,
você vê que desde a base, né, existia. Se você fosse perguntar para essa galera, os originais ali, né, quem estava no início, pô, você pensava nisso? Talvez a pessoa não raciocinasse sobre isso, mas ela estava fazendo, né? Hoje em dia, com os estudos do hip hop, com o estudo da dança e tal, a gente tem consciência, a gente consegue traduzir isso desse lugar, dessa política. Mas naquela época, ou então, quando a gente está vivendo ali no corre, no dia a dia, a gente não tem tanta tomada de consciência sobre isso, assim, apesar de estar fazendo, né? De estar sendo feito. E eu acho que isso que eu estou falando é importante também para nós, porque a gente vive numa cultura ocidental que diz que conhecimento é só racional, é só pensamento, né? E conhecimento não é só racional e não é só pensamento, né? O conhecimento, ele também é produzido a partir dos afetos, das sensações, das emoções, dos sentidos e dos outros sentidos, né? Então, muito do nosso conhecimento, muito do que a gente produziu na humanidade veio a partir do corpo mesmo, de um outro lugar, né? E não dessa racionalidade que se prega na ocidentalidade, né? Que é uma coisa que fazem a gente acreditar, e aí a gente precisa ir desconstruindo e desmistificando. E aí eu estou trazendo tudo isso para dizer que o breaking, eu não tinha consciência de toda essa tomada política que eu tinha, apesar de intuitivamente já saber e já promover, e trazer isso para a minha vida, né? Assim como a capoeira. A gente fala na capoeira que a gente ginga na roda para aprender a gingar na sociedade, no dia a dia, no estado e tal, né? Nas relações. E no breaking é a mesma coisa. Todas as relações que a gente vai estabelecendo, desde a roda, desde a batalha, desde os grupos e tal, isso também vai trazendo exemplos para a nossa vida, né? Vida pessoal, assim. E isso é muito incrível, assim. Eu acho que, que isso só reafirma lugares e posições. Eu não vou me adiantar muito, porque daqui a pouco a gente chega no horário. Acho que cada pergunta que foi trazida aqui daria uma live por si só, uma palestra inteira. Vou deixar a gente seguir, que tem mais. E aí também ficar aberta, assim, para trocar depois, né? Em outros encontros, que daí a gente pode estar se aprofundando mais, assim, nessas temáticas, nesses debates, nessas conversas com a galera. É isso. Maravilhoso, maravilhoso. É muito doido porque, como vocês vão construindo as suas falas, eu vejo isso tudo entrelaçado com o movimento negro, eu vejo tudo isso entrelaçado com as pessoas que vieram antes de mim e cuidam de nós e lutam pela vida. Assim, o corpo preto, né, ou a corpa preta existir, como escutei uma vez uma ativista falando, é um ato político. Então, assim, não existe, não existe. Se você pensa um pouquinho enquanto corpo preto, corpo afro-indígena ou corpo indígena, você não existe isento disso tudo que vocês estão falando, né? Aí, assim, a gente tem falado aqui da sua trajetória, identidade, tudo isso é permeado, né, de, do, da resistência, da existência, da reafirmação, de trazer a ancestralidade, está sempre presente aí nas falas de vocês. Aí eu pergunto para vocês, assim, qual que é a importância de falarmos sobre questões raciais dentro da cena breaking, hip hop como um todo? E eu queria emendar isso com uma outra pergunta que também está aqui na lista, que é o seguinte: como que a gente pode reafirmar o breaking como expressão afrodiaspórica e como a gente pode fazer isso? Então seria, qual a importância de falarmos sobre questões raciais dentro da cena breaking e hip hop como um todo, e depois, assim, como que a gente reafirma o break como um espaço afrodiaspórico, nesse momento que o break vira um esporte olímpico, né? Aí, se vocês puderem ser um pouquinho enxugar a resposta, para depois a gente seguir para a pergunta do público, beleza? Vamos lá, vamos lá. Eu acho que agora pode ser a Luíse. Começa aí, Luíse. Divide aí com a gente. Eu acho que é a importância toda, né?
quando eu falo que a dança é política, e aí a gente está falando de uma dança que não é só uma dança, é uma cultura, né? Essa importância ela é completa. A gente não pode negligenciar, fechar os olhos assim, ou ignorar que a gente vive um genocídio da população negra, e não é só no Brasil, é no mundo, né? Então, a gente se sensibiliza com, sei lá, 5 estrangeiros que o barco afundou porque eles foram atrás do Titanic, pessoas brancas e etc. E a gente não se sensibiliza, por exemplo, com um barco de imigrantes que afundou na costa da Grécia e que não foram resgatados, porque existe uma política na Europa que se você resgata essas pessoas, né, principalmente vindos de África, você paga uma multa e etc, sabe? Então se deixou morrer mais de 750 pessoas, sendo que dessas 750 pessoas, digamos assim, 200, ou um pouquinho mais, eram crianças. A gente não se sensibiliza. A gente está vendo a situação de Israel, da Palestina, e que é uma situação trágica, mas todo dia, a cada sei lá quantos segundos, um jovem preto é morto no Brasil. Isso a gente está trazendo para a realidade do Brasil. Os nossos indígenas estão sendo dizimados, os nossos quilombolas, pessoal dos movimentos sociais estão sendo mortos. E isso quando a gente fala de uma morte física, né? Para além disso, a morte intelectual, a morte da cultura, por aí vai. Então, falar sobre o papel e a importância da negritude na construção dessa cultura, que é uma cultura que produz conhecimento, é fundamental, sabe? É importante, assim, a gente precisa se posicionar dentro desses territórios, sabe? A gente precisa firmar o ponto, a gente precisa expandir, a gente precisa brigar por isso, tensionar esses lugares. E aí eu acho que isso é em todas as esferas, sabe? É na cena, é na mídia, mesmo no comércio, é na academia. É uma disputa que eu acho que a gente precisa estar em todos os lugares. Inclusive, existe às vezes uma briga assim, né? Ah, mas começou com os negros, mas depois foi para o latino. Mas aí a gente precisa entender que esses latinos também são afro-latinos, né? Aquela cor da pele ali, ela veio da onde? Sabe? Será que a gente não está falando de uma mesma diáspora negra, sabe? De uma mesma diáspora que foi construída por negros e ameríndios, entende? Então, acho que está tudo no mesmo barco, assim. Vou encerrar aqui para dar tempo de ouvir os meus colegas também. Daria para estender, mas acho que tá bom por aqui. Passa a palavra. Vamos lá, Gerson. Vamos lá, Beleza, Gerson. Depois você encerra aí, Etienne. pensei que era uma... Então vamos lá. Na verdade, tipo assim, eu quero que realmente, tipo assim, o país, o mundo que a gente vive, né, esteja todo mundo em paz, abraçando um outro, e sabemos que isso é utopia. Então, realmente, infelizmente, vivemos com muitos problemas raciais, principalmente quem está nos corpos igual aos nossos, né? Quem está na pele sabe o que pega. E temos cada dia ficar mais forte nessa questão, né? Porque se a gente abaixa a cabeça, vai se tornar o que foi realmente, né? E, na verdade, eles estão fazendo o possível para que realmente o sistema nunca seja abordado, porque sabemos que tem pessoas como nós também que não sabem o que é racismo, entendeu? Então, eu acho que é um tema que a gente tem que realmente tá trabalhando da forma que a gente sempre trabalhou, né? E para reforçar, né? Que realmente tem pessoas morrendo no mundo inteiro, morrendo no nosso país por conta disso, por conta de pele, né? Então, é muito importante, principalmente para a cena breaking, hip hop, trazer cada dia mais esse reforço, essas reflexões, e ter paciência também, né, para ensinar, porque de alguma forma
somos influências, né? E temos que estar politizados sobre esses assuntos, conversar em rodas, desenvolver, tipo, dinâmicas para as pessoas que não entendem, né? Hoje sabemos que tem pessoas torcendo para a nossa queda e principalmente para pegar o nosso lugar, né? Na verdade, já estamos vendo, né? O break já está evoluindo e vai evoluir cada dia mais em vários contextos. Se a gente não tomar cuidado também e a gente não conversar e bater o pé, independente de que lugar que seja, automaticamente eles vão estar tomando nosso lugar. E o que eu falei que a quebrada que realmente levantou o break no Brasil vai estar esquecida como, não, esse existiu mesmo, vai ter outros nossos lugares. Eu acho que essa reflexão é para as pessoas também ter uma noção do que o hip hop é, porque o hip hop sofreu pra caramba também, né? Para depois que ele fez a coisa acontecer nos Estados Unidos e se tornar uma indústria bilionária como o rap, né? O grafite com vários produtos, o breaking agora com vários eventos, entendeu? Então, os críticos viram uma pequena brecha para entrar e tomar nossos lugares. Então, eu vejo assim, se a gente não tem esses diálogos, né, a gente realmente vai ficar para trás e vai sofrer o dobro mais, né? A segunda, é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que para fazer isso a gente tem que estar nessa militância mesmo, né? A militância ela não cansa, meu. Às vezes a gente está realmente são gráficos, né, humanos. Às vezes a gente está numa autoestima legal, às vezes vem coisas que a gente vai ter que pular esse muro, né, e procurar inspiração de alguma forma ou outra para estar forte, né. Eu acho que é isso. Temos que estar forte e fazer mais, vamos dizer, se unir, né. O hip hop é unido em certa parte, mas se unir mais para a gente debater, para a gente quebrar isso daí, né. Políticas públicas com como é que se fala, arte e educação, que é muito importante também. Infelizmente, eu fui entender quem eu era depois de, quase adulta, assim, por conta do break, entende? Então, tipo, envolve N questões, religiões também, entendeu? Que às vezes, tipo, poda essa questão, né? Você pode ir até aqui. Então tem que tomar muito cuidado com isso daí. Meu, eu acho que é isso. Eu acho que eu respondi a segunda pergunta. Eu não sei se eu respondi. Respondeu sim, Sim, respondeu beleza. sim. Ela apareceu no começo da pergunta assim, Ok, tá bom, ok, tá beleza. tranquilo. Eu acho que é isso. Valeu. Agora sou eu, né? Isso aí. Bom, a importância do breaking, né? Eu acho que a gente entender que, né, assim como periferia, né, tem uma fala uma música do Gol que ele fala que periferia seja seja em qual seja o lugar, é periferia. E a questão da gente a importância da gente falar sobre isso é porque é preto, você é preto, você vai ser preto em qualquer outro lugar. Então, nós temos uma ferramenta que traz toda essa ancestralidade e que, acima de tudo, a gente precisa, né, individualmente fazer as nossas... tá ligado e tem o total entendimento da importância de combater, porque é isso, a gente tem que ser anti-racismo, não basta a gente ficar caminhando, a gente existiu uma evolução, sim, né, mas uma evolução regada a muito sangue, ainda é regada a muito sangue. Essa nossa luta, ela continua ainda com sangue. Então, enquanto tiver sangue envolvido sobre essa resistência, né, sobre, por exemplo, existir e resistir, a gente precisa, em todos os lugares, falar sobre isso, estar ligado nos assuntos, acima de tudo, e combater. Porque o nosso corpo ele é político, a nossa dança, né? O hip hop ele traz toda a história do hip hop é envolvida com todas essas causas, mas eu sinto falta
Eu sinto muita falta desses lugares, desses papos, esse papo que a gente está tendo aqui, já que nós estamos, né, no momento do break nas Olimpíadas, né, tá nessa, né, o mundo tá olhando ali para o break, por que não a gente já usar essa ferramenta nesse combate? Conversar sobre isso, ensinar sobre isso em todos os lugares. Acho que em todos os, né, o break ele chega em lugares que ninguém quer ir. O hip hop ele tá ali naquele lugar que ninguém quer ir cuidar. E a gente está ali falando, resistindo, e nos lugares que agora o break chega, que é o lugar onde todo mundo quer estar, né, que é esse lugar bonitinho, legal, gostosinho de estar, tornar esse olhar para aquele lugar que ninguém está indo, que é onde os corpos estão sendo violados, violentados a todo momento. Então, a gente não tem que ouvir, por exemplo, em evento que não tem necessidade de a gente falar sobre gênero, da gente não tem que ouvir falar que não tem que ter evento falando sobre gênero. A gente não precisa mais passar por isso, a gente não precisa ouvir que só do evento estar ali, ele está levando uma mensagem. Não, nós precisamos falar para além, usar todos os meios para reforçar e combater, né? Eu penso que a gente, acima de tudo, não aceitar alguns tipos de movimentações que reforçam essa sociedade racista, é importante a gente estar ligada nisso, a gente tá de olho, sabe? Porque é isso, falar sobre isso dentro dos meios, as rodas de conversa, os ensinamentos, ele já vem acontecendo. E eu acho que essas evoluções que nós tivemos é sobre isso. Mas, enquanto tiver sangue, a gente tem que usar esse meio de reforço e de combate total. E a outra pergunta, eu acho que é isso. Acho que eu respondi, não sei, mas é isso. Eu acredito que nós necessitamos ainda, né? A gente não chegou no momento que está confortável e que está tranquilo. Enquanto tiver difícil de existir como pessoas pretas, indígenas, enquanto tiver essas lutas, nós necessitamos combater e usar todos os mecanismos. Então, se eu sou Big Girl, esse espaço onde eu estou, ele precisa estar dialogando com essa minha caminhada de vida, né? Com esse resistir, com esse existir. Então, a gente, o breaker é vida, é minha vida, né? Eu não é para mim, não é um hobby, é a minha vida. Então, automaticamente, eu preciso lutar para que o break ele esteja dialogando com aquilo que eu vivo todos os dias também, né? Assim, todos os meios possíveis. É isso. Falas muitíssimo potentes, assim, né? E acho que a gente está falando de um meio mesmo, né? E de tantas vertentes e tantas potencialidades dentro desse lugar do breaking. Então, vocês trouxeram bastante sobre como essa importância se coloca em vários espaços, né? Tanto nos lugares micro como nos lugares macro, né? Tanto naquele momento ali da troca individual ou num coletivo menor, como nesses processos maiores, como a Luíse trouxe também, né? E quanto isso tudo, de alguma maneira, passa por o atravessamento mesmo, o atravessamento racial como um lugar de necessário, né? Então, e aí, trazendo um pouco do que vocês colocaram agora no final, eu trago uma pergunta que foi colocada durante a nossa live no YouTube, e a pergunta é: como ensinar crianças periféricas, pretas e em estado de pobreza a permanecerem no breaking e de que forma fazer elas se sentirem valorizadas e importantes para a cultura? Essa pergunta foi feita pela Luísa
E aproveitando tudo isso que vocês trouxeram nesse último momento, eu acho que para fechar, inclusive, como nossa última pergunta, gostaria que vocês trouxessem, assim, e acho que a gente pode começar, a última vez foi a Luísa, a gente pode começar pelo Gerson, nesse momento. Gerson, você pode falar? Ok, posso sim. Na verdade, tipo assim, eu comecei a dançar break, um projeto aqui em Diadema, eles abriam a escola final de semana. Então, eu começo daí, né? Através de uma ação, de um projeto de escola, acho que era Parceiros do Futuro, e finais de semana era aberto e tal, e lá eu encontrei essas pessoas que estavam dançando break, e eu realmente me dirigi e falei, eu quero dançar. Eles não eram pagos, eles só estavam lá realmente porque gostavam de treinar, e automaticamente eles já faziam arte e educação, porque eu era um entre outros que iam lá e falavam, eu quero aprender, né? Então, a partir daí, eu tive minha primeira experiência orgânica de como aprender o breaking, automaticamente aprender a ensinar, né? Porque eu estava sendo incentivado por eles, né? Depois de muito tempo, as prefeituras também de alguns lugares começaram a dar oportunidade. Vou falar de Diadema porque começaram a abrir vagas, né, para oficineiros, onde, né, a partir daí eles faziam um plano de aula onde ensinavam breaking para as crianças. Mas o breaking, tipo assim, quando a gente fala de breaking, a gente está falando dos 4 elementos, não adianta só falar do breaking, né? Mesmo que a gente passe, mas a gente dá vamos dizer, essa aula no geral. Então, tipo, ensinar breaking não é só ensinar o breaking em si, né? Só a dançar, mas você vai ensinar as crianças a desenvolver, a pensar mais, ser autocrítica, né? Se entender como humano, se entender como quem eu sou dentro dessa periferia. Eu acho que o breaking é uma porta, né? Para fazer com que essas pessoas realmente, essas crianças evoluam como humanos, né? Então, depois de muito tempo da minha vida, eu trabalhei 16 anos dando aula numa organização chamada Rede Cultural Beija-Flor, onde já dei aula fixa lá para várias crianças e adolescentes das periferias aqui, e também no Mais Educação, que é um projeto gigantesco que rola até hoje também, e uma das matérias era o breaking, era o hip hop, né? Então, eu acho muito importante porque hoje, às vezes eu tô na rua assim, e as pessoas falam, porra, e aí, professor? Eu falei, nossa, professor, não, eu cresci, eu já fiz aula com você. Eu falei, nossa, e você tá fazendo o que agora? Eu não consegui continuar no break, mas eu me formei em TI agora, tal, ou outros, outras manas também, não, eu tô trabalhando ali, eu tô fazendo isso, outros continuaram, né? Então, os que continuaram também foram para outra área do hip hop. Então, você vê que as nossas ações, acho que desde o princípio, só de acreditar no movimento hip hop, a gente estava fazendo mais do que a própria política. A gente salvou mais pessoas do que a própria política. Porque tem muita gente ganhando sem fazer nada e só afundando. Nós, com o coração, o próprio hip hop que está com nós de alguma forma, e ainda às vezes sendo tirada, porque a gente não tem capacitação pedagógica para desenvolver uma aula, estamos salvando mais pessoas, né? Então eu vejo assim, eu acho que precisa sim de incentivo, né? Melhorou. Eu vejo muitas pessoas dando aulas de breaking hoje, né? E estamos formando uma geração nova, pensante, né? Dependendo da pedagogia do educador e tal. Então, eu vejo que é muito importante mesmo, ter mais projetos assim, né? Ter mais políticas públicas, onde as pessoas podem incentivar, né? As crianças, adolescente, qualquer humano que seja que queira dançar break é muito bom e a gente com certeza vai conseguir realmente, tipo, fazer com que as pessoas realmente sejam mais humanas a partir do movimento. Eu falo pela minha própria experiência, né? Então, tipo,
Às vezes a pessoa pensava, estava precisando disso, uma criança estava precisando disso, um adolescente, uma pessoa idosa, não sei, mas a gente faz acontecer, né? E sabemos como que é. Às vezes falar para as pessoas leigas, elas não vão entender, mas quando começa a viver, é igual ao primeiro campeonato, ou um primeiro workshop. Então você começa a fazer as pessoas realmente pensar. E a partir do pensar também caem todas as perguntas que a gente fez. Então a gente tá formando os cidadãos assim a pensar como, meu, que país que eu tô, onde eu estou, faço parte de uma cultura que que eu acredito que o hip hop é um meio de transformação social muito grande, né? Eu vim dele. Então, tipo, eu acho que eu tô aqui por conta dele, né? Então é isso. Muito potente. Vocês estão me ouvindo Sim. nesse momento? Tá. Tava só tentando aqui para ver se. Bom, temos Luiz e Eti. Quem pode falar nesse momento? Quem gostaria de falar? Posso? Pode. Então, como ensinar crianças periféricas pretas em estado de pobreza? O que acontece? Eu penso que quando a gente cresce na periferia, eu acho que a gente pensa sempre, pelo menos eu gosto de acreditar nisso. Pelo menos, eu caminho pensando sempre em como retornar isso para a comunidade, pensando que eu era essa criança, né? Minha mãe trabalhava fora, meu pai, né, trabalhando às vezes também, e a gente está ali na rua e não tem outras coisas para fazer, e aí tinha os projetos, que foi assim que eu comecei a capoeira, né? Minha prima me levava para a capoeira, e tinha pessoas que ali faziam uma contribuição, de que era essa minha prima que me levava para a capoeira, que me ajudava a participar dessas outras coisas, mas só que, então, quando eu cresço, automaticamente o meu pensamento é esse, assim, é essa busca. Como que eu consigo? Por meio de projeto, tem edital, tem o quê? O que eu posso fazer? Oficina, me disponibilizando. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que estar o tempo todo pensando em meios de trazer projetos para levar até essas crianças, porque as crianças não vão sair lá da periferia para ir lá para o plano piloto para fazer uma aula, né? Não tem como. Então, assim, esse pensamento vem do como, agora como continuar tem a ver com essa construção de primeiro amor, né? De amor, de atenção, de ver essas crianças, né? Acima de tudo, essa atenção, voltar a nossa oficina que tem que existe pessoas que dão oficinas de dança e não pensa sobre isso, mas também tem os educadores que estão ali pensando nessa possibilidade de construção desse indivíduo, que é o que eu acredito que é o que a gente tem que seguir, sempre pensar nessa construção, né? Quando a gente fala fé nas crianças, tem a ver exatamente com isso, esses meios de influenciar, né? Assim como o Jess falou, de trazer essa possibilidade, essa construção desse ser pensante, né, de identidade. Eu, quando era muito bem novinha, assim, eu não me esqueço de uma moça que dançou na escola, eu não tinha ainda contato, eu já fazia capoeira, né? Mas eu não tinha contato. E eu lembro que ela foi dançar na escola, ela dançou ela fez uma dança afro, enfim, e eu fiquei durante muito tempo pensando, nossa, onde que será que ela dança? E aí vem essas questões da gente pensar não somente em competição, a gente tem esse meio, é muito legal, é maravilhoso, mas a gente ter espaços para essas crianças que estão ali naquela situação, é um espaço de transformação, é dar uma possibilidade de vida, né? Você falar, olha, tem essa possibilidade aqui,
e viver do que a gente ama, eu amo o break, e você trazer para essas crianças que você vive daquilo que você ama, dar uma possibilidade de vida, é assim como você encontrar um aluno depois de anos fazendo outra coisa, aquela oficina de break deu certo, porque tem a ver sobre você enxergar aquele ser, você falar para ele das possibilidades de vida, de construção, vamos lá, não desista, né? Então, eu acho que essa questão de como fazer essas crianças continuarem no break, eu acho que não é muito sobre no break, né? Eu penso também como minha filha. Que incrível que se ela decidir construir, viver e ser uma big girl, crescer e continuar no break, que incrível, mas ter o acesso a algo que possa te fortalecer nessa sociedade é o mais importante, para além da cultura hip hop, onde ele for, se essa criança tiver, se essa oficina de break, essa dança puder colocar naquela criança força para ela ter continuidade, seja no que ela for fazer, se ela poder estudar, poder fazer, para mim, eu acho que é já o fecho, né? Nem necessariamente como ela continuar no break. É incrível se puder continuar, mas se ela passar, é transformador, ela não vai ser. Ela passar dentro do movimento hip hop, ninguém continua sendo a mesma pessoa. De alguma forma você vai ser transformado. Então, esse pensamento agora de como chegar até essas crianças é a nossa responsabilidade. Eu penso que a gente está todo o tempo pensando nisso. Eu acordo e vou dormir pensando, né, em como a gente constrói uma facilidade de levar isso a todas essas crianças que precisam, né, desses espaços, não só com break, mas com acesso à cultura, à educação, ao alimento. Então, esse pensamento, eu acho que não tem uma receita de continuar no break, que isso daí não tem como. Mas essa criança poder ter como mais uma ferramenta, poder participar do hip hop e de alguma forma ali o hip hop construir algo que fortaleça essa criança, é incrível. Eu não sei, eu acho que eu respondi. Sim, sim, com certeza. Luiz, e a última fala da noite para encerrar, conta pra gente. Cara, eu vejo assim, uma pergunta super complexa, né? Difícil, assim, porque lendo aqui, né? Periférica, preta, na pobreza e tal, já me vem logo assim, cara, primeiro alimentar essa pessoa, né? Porque com fome na barriga a gente não faz nada, né? E aí pensar em outros aspectos que envolvem essa questão, né? Eu sinto que a gente não precisa inventar a roda, a gente pode pegar a roda que já foi criada e ir acrescentando, inovando a partir dela, né? A gente tem muitos projetos sociais super bem desenvolvidos, assim, que primam por isso e que podem servir de exemplo para todos nós, né? E aí ampliar a nossa escuta, ouvir também as necessidades que essas crianças berram, que a gente berra, né? A Eti trouxe isso assim a partir da perspectiva dela, da infância dela, da vida dela. O Gerson falou também a partir da perspectiva dele, da infância dele, né? E do que ele desejava, e escutar isso dessas crianças, acho que trazer desse lugar de troca é fundamental. E de projetos que também já são super bem sucedidos, né? Então, fazendo um paralelo, o breaking e o hip hop, ele tem uma caminhada que é muito parecida com o que a gente tem aqui no Brasil, a partir da capoeira, mas a partir também de projetos como o Ileaie, o Olodum, eu aqui em Salvador agora, mas que em outros espaços, em outros lugares, a gente também vê e reconhece, e que vai fazer toda uma formação de conscientização política, de valorização da sua negritude, porque isso é importante, da gente conseguir compreender que a gente não é filho de nada nem de ninguém, né? A gente tem uma ancestralidade que é forte, que é empoderada, a gente é bonito, a gente tem um cabelo que é bonito, a gente tem uma estética
que é valorosa, nós somos pessoas de princípios, né, de caráter, a gente consegue manifestar assim, realizar os nossos sonhos e desenvolver as nossas coisas. Então, plantar essas sementes nessas pessoas, a gente precisa compreender que nós somos inteligentes, que nós somos capazes, né, de transformar a nossa realidade e que a gente tem escolha. Essa escolha pode ser a partir da arte, da dança, mas a arte como um todo, e aí todas as categorias do hip hop, mas também o break, elas podem nos impulsionar a realizar esses outros sonhos, né? Então, eu posso seguir a carreira de dançarino, mas eu também posso ser coreógrafo, produtor cultural, posso ser advogado, médico, se eu quiser, posso ser professor, posso ser um bocado de coisa. E a arte e a dança, ela também nos ensina, né? Ela nos ensina com a disciplina, ela nos ensina com foco, ela nos ensina que a gente tem irmandade, que a gente não está só, que aquilo que eu não sei, talvez o meu colega, o meu irmão, ele saiba e ele pode me ajudar e a gente pode se fortalecer a fazer junto, né? Trazer essa esperança e esse diálogo com essas crianças é fundamental, assim. Escutá-las também, escutar a necessidade delas, né? Não impor simplesmente uma verdade, a nossa verdade, a minha verdade como uma verdade suprema, mas também ouvir aquele espaço, ouvir aquelas necessidades, né? E trazer como a escuta. Para finalizar minha fala bem rapidinho, uma coisa que é muito linda e muito incrível do breaking é que ele surgiu a partir de crianças e de jovens, né? E ele trazia a brincadeira, o lúdico, né? Então, a gente não perder esse poder da brincadeira, de criar as coisas, da ilusão, de imaginar futuros possíveis, é fundamental, né? E o break, ele é uma ótima ferramenta para isso, né? A cultura hip hop é uma ótima ferramenta para isso. Contar histórias que nos empoderam é uma ótima ferramenta. E ser exemplo também, né? Porque todos nós aqui, cada um dentro do seu ofício, está sendo exemplo, né? A partir desse exemplo também a gente resgata os outros, a gente traz esperança e a gente traz caminhos, né? É isso. Agradeço imensamente. Acho que hoje aqui, todos que estiveram na live, todos que assistiram, inclusive a minha pessoa, acredito que o Apolo também, todo mundo sai muito reflexivo e aprendendo muito também com tudo que foi falado hoje. Eu acho que a experiência de vocês traz assim um lugar de muito valor mesmo, de muita potência. A gente agradece aqui enquanto Drop Education imensamente, assim, porque acho que foi um pouquinho, né? Como a Luísa falou, a gente poderia trazer cada pergunta e entrar de forma muito profunda, que daria uma palestra inteira sobre, mas eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter outras possibilidades, outras oportunidades de nos encontrarmos. Essa foi só uma primeira conversa para abrir questões, para abrir essas reflexões, e que com certeza isso vai voltar em breve. Em breve a gente vai poder conversar novamente e pensar em outras questões que virão, outros projetos, mas a gente fica muito feliz, a gente agradece muito e espero que tenha sido uma experiência boa para vocês também, essa troca aqui. Eu acho que vocês também puderam se identificar entre si, também observar as diferenças nas próprias histórias, mas enfim, eu também quero fazer um agradecimento aqui ao Instituto Rainhas, que de alguma maneira esteve presente e que tem sido um instituto parceiro da gente também. E agradecer enquanto pessoa também. Eu aprendi muito aqui hoje com vocês e espero que possamos nos encontrar em breve. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. Tudo de bom para vocês. Muito bom. Muito obrigada. Apolo, você quer trazer alguma coisa para encerrar? Eu acho que é isso mesmo, você já falou tudo, assim, eu acho que é gratidão aqui, dividir essa gira com vocês, assim, pessoas que eu admiro, pessoas potentes. Assim, nós somos a Drop Education, né, um projeto aí da Fab Girl,
e da Mari. É um privilégio estar aqui caminhando com vocês. Agradecer ao Rudá, o b-boy irado que está aí fazendo a técnica, fazendo essa coisa aqui funcionar por trás das cortinas. É isso. Fica a minha gratidão a vocês aqui que dividiram a gira com a gente, ao Instituto Rainhas, como a Mari já falou, Tríade Soluções Criativas. Brigadão. A Fábio, novamente a Mari, foi um privilégio dividir espaço com vocês. Nós somos a Drop Education. Valeu. Obrigado. Valeu, Etienne, Gerson, Luiz, e um abraço para vocês. Tchau, tchau. Grande beijo.